Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, sempre na companhia da querida Ana Maria Miranda, filha do professor Hermínio. Pessoal, estamos voltando, retornando essa semana. Na verdade, o último programa com Ana Maria foi gravado do meu adoecimento, não é? Eu adoeci, ainda estou um pouco abatida, então estamos voltando devagarzinho, né? A nossa maratona de programas tão bons, tão importantes já para o movimento espírita. São 4 programas semanais, né? Na terça, na quarta e na quinta, e no domingo, né? Programa de Bezerra de Menezes, do Hermínio, a resenha literária, o programa de Herculano Pires, com Ana Maria Miranda, com Heloísa Pires, filha do Hermínio, o historiador Luciano Clay, o Silvio Mariano, mas temos também os programas mensais, que voltarão em novembro, não é? O programa sobre Leon Denis com Charles Kemp, o programa Memórias e Reflexões com César Perry de Carvalho, o programa Portfólio e Fontes Primárias com Adair Ribeiro e o Eco da Imprensa Espírita com Leonardo Marmo, todos esses irmãos conversando conosco. Todos os programas são às 20 horas. O programa de hoje com Ana Maria é um programa que por si só já marcou época, né? Já marcou época porque foi através dele que tivemos aqui pela primeira vez no movimento espírita brasileiro, né? Uma apresentação de corpo inteiro de viva voz do Hermínio Corrêa de Miranda, onde não havia gravações, ninguém nunca tinha visto o Hermínio palestrando, a imagem do Hermínio, e a gente teve um seminário aqui de 3 horas, né? Então, com maestria, com uma acuidade intelectual e espiritual impressionante, demonstrando que realmente o Hermínio foi aquele homem que viveu o que pregou e foi um escriba, não um tribuno. Foi o tribuno uma só vez apenas, mas e que tribuno, né? Ele não continuou na lida da oratória porque não quis, simplesmente por isso. Mas não é só esse fato inédito, né, do seminário do Hermínio, não. Tanta coisa que, semelhante a Heloísa Pires, com o programa de Herculano, por exemplo, o movimento espírita não sabia que Herculano jamais comeu carne de animal, foi vegetariano a vida toda, a gente só soube aqui, no programa com Heloísa. Semelhantemente ao programa de Heloísa, o programa de Hermínio aqui com Ana Maria também traz fatos inéditos, históricos. Já. Semana passada a gente viu o jovem escriba. O Hermínio, antes de ser o grande escritor espírita, já era um escritor laureado, elogiadíssimo por nada mais, nada menos que Érico Veríssimo, Agripino Grieco e tantos outros grandes nomes que Ana Maria trouxe aqui. Herculano, na sua fase pré-espírita, a gente conhecia, porque o Herculano tem uma biografia do Jorge Risini, né? A gente sabe que ele foi um poeta premiadíssimo, só que o Hermínio ninguém sabia. E através de Ana Maria, tivemos aqui realmente fatos novos, inéditos. Então fica aqui novamente, né, voltando às nossas gravações. Hoje a Ana Maria vai trazer algo controverso na ciência, né? O Santo Sudário, embora ela vai lembrar aqui, eu peço até a Ana que ela lembre a data que foi escrito o artigo do Hermínio, né? Para a gente não cair no anacronismo, né? Então, contextualizar, a Ana fará isso com certeza, né? Então, pessoal, vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estarmos aqui com Ana Maria Miranda, trazendo as belezas da vida e da obra de Hermínio Corrêa de Miranda, o grande velho escriba. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, sem mais demora, trazendo Ana Maria aqui para a nossa tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com a querida
Ana Maria Miranda, para mais um programaço. Hermínio C. Miranda, o grande escriba. Ana Maria, tudo bom, Ana? A gente teve um descanso aí de 2 semanas, voltamos semana passada. Sentiu saudade de mim, Ana? Sentiu saudade do programa? Pelo menos do programa, Ana. Senti, por incrível que pareça, eu senti saudade. Porque eu fico muito nervosa, eu estudo muito, mas senti saudade. Falei, ué, hoje não tem programa, não é possível. Mas, sim, claro, senti saudade dos que nos assistem, a sua falta, é claro, e a gente poder ter esse contato, né, com tantas pessoas que nos animam, nos incentivam a continuar. Ana Maria, eu brinquei com Dona Heloísa no programa de quinta-feira passada, né? Que eu fui dizer a ela que eu adoeci, ela teve Covid, a bichinha, né? Ah, Teve Covid, ainda estava se recuperando. Eu disse à Dona Heloísa, então isso aqui é um programa dos pobres e dos estropiados, né? Mas Ana Maria me disse também, ela já disse até ao vivo no outro programa, que teve um probleminha no ombro. Aí isso vale para a gente também, né, Ana? A gente é espírita, mas é estropiado de guerra, né? Estamos aqui, né, Ana? nós estamos aqui para isso, é. Jesus sofreu muito mais que isso, Nossa Senhora. Eu fui levantar eu estava fazendo um exercício, fui levantar um peso, eu acho que eu tirei machuquei o osso, alguma coisa, porque quando eu falei com o meu médico, eu falei, doutor, eu não consigo levantar o braço mais assim. Ele falou assim, isso aí é tal coisa assim, assim. Você tem que ir um especialista de ombro, não é nem de osso, não é especialista de ombro. Eu vou ter que ir semana que vem para ver o que que é isso, porque me dói muito o antebraço esquerdo. Ô, Ana, minha santa mãe recém-desencarnada, né? Ela tinha uma expressão, ela dizia brincando que a gente vai envelhecendo, né? Ela diz a velhice, seu cortejo de misérias. Aí você me falou a afirmativa de Hermínio, como é que ele dizia? As mazelas da vida, As as mazelas da mazelas. vida que o envelhecimento traz também, né? Então é Ele isso. falava para todo mundo, eu estou com uma mazela aqui da velhice e tal, mas as mazelas da vida. Olha lá. Mas, Ana, vamos lá. Minha amiga, antes da gente entrar no assunto da noite, né? Um assunto maravilhoso. Ana Maria, eu fico impressionado com o mundo espiritual, né? Aqui nesse programa, dos programas que eu faço, é o que eu sinto que tem uma intervenção direta do plano espiritual, porque não é possível, viu, Ana? É Porque uma série de coisas que você já revelou aqui, né? As mãos em prece, né? E tanta coisa. Mas semana passada eu estava gravando com o Silvio Mariano, o programa estava ao ar, e Ana Maria foi assistir o programa, não é? Eu fiquei impressionado porque Ana Maria entrou no programa para ver com o Silvio Mariano, ela se atrasou um pouquinho, já tinha passado da hora. Então parece que você pegou o programa com o Silvio Mariano do meio para o fim. Aí, quando acaba o programa, né, eu vejo um áudio da Ana Maria. O áudio foi mais ou menos 1 hora antes do programa. Ana Maria dizendo: Bruno, veja com Silvio Mariano se ele tem a obra do papai, Cristianismo, a mensagem esquecida que eu ando procurando, eu queria adquirir. Será se ele tem essa obra? E quando eu ouço o áudio, imediatamente eu liguei para a Ana, dizendo: Ana, é impressionante. O Silvio Mariano, inadvertidamente, porque não era o assunto da noite, pegou o livro. Bruno, olha o que está aqui: Cristianismo, a mensagem esquecida. Né? E eu disse: Ana, é impressionante. Você viu? Ana não tinha visto. Aí ela não, foi rever a outra metade do programa e Ana disse: Bruno, pelo amor de Deus, que é isso, né? Então, Ana tem a simples ideia de adquirir uma obra, a equipe espiritual do professor Hermínio vem aqui em Recife, através do Silvio, já mostra a obra em tempo real, ao vivo a interessante. cores. Ana e o Silvio foi muito delicado, né? Foi isso mesmo que eu estou contando aqui, né, Ana?
É exatamente isso. Eu entrei um pouquinho atrasada, mandei um abraço para ele pelo chat, né, e para você. Aí tocou meu telefone celular. Eu fui atender. Era um senhor que queria comprar o apartamento do papai. Às 8 horas da noite, o homem me liga para querer vir visitar o apartamento no dia seguinte, às 9 horas. Ficou comigo uns 10 minutos no telefone. E o programa correndo. E eu não vi o programa. Eu só vi o comecinho, não vi o comecinho, vi um pedaço, mandei o chat, aí tocou o telefone. Depois de uns 10 minutos de conversa com ele, com a corretora, uns 10, 15 minutos, eu perdi quase que o resto do programa. Mas assisti o restante. Mas não vi a parte que ele virou para trás e pegou o livro para te mostrar. Eu não vi aquela parte. Aí eu fui, você ligou, eu fui ver o programa todo. Eu falei assim, não é possível. Não é possível o que está acontecendo. Você acredita que ele pegou o livro? Eu falei com ele, no dia seguinte, ele mandou o livro para, falou assim, Ana, eu vou mandar o livro para você. Posso mandar para o Sedex? Eu falei, claro, você manda do jeito que você quiser. Era quase a noitinha do dia que ele me mandou o livro. No dia seguinte, na hora do almoço, o livro estava aqui em casa. Eu não acredito. De Recife para cá, pelo Sedex, ele chegar aqui em menos de 24 horas, eu não pude acreditar. Foi Pô, incrível. aí usando a expressão do Hermínio, né? Até isso, né? O livro, quem enviou o livro foi o seu Dex. O seu Dex, seu Dex é ótimo. Aquela do papai foi ótima. Então, Ele, Silvio Mariano, meu amigo, um abraço. O Silvio é fã do programa, Silvio, né? Ana, ele é eu já disse a você, ele faz um trabalho com menores carentes, com gestantes carentes, né? E você conversou com ele, né? Já por telefone. foi. Já? Tá. Bom, Ana Maria, a gente vai trazer um assunto importante, né? Ana vai trazer hoje aqui um dos artigos, né, que Ana Maria recebeu de presente do querido Luizmar Ornelas, a quem a gente agradece também, da mesma forma que o Valdemar Krepke, né? Luizmar, Nossa, gratidão, né? Colaborando aí com a divulgação da obra de Hermínio. Os artigos fazem parte da obra também, né? Ana, sim. é algo sobre o Santo Sudário. É isso mesmo, Ana? É, Bruno, por incrível que pareça, eu não estou nervosa, viu? Porque é um assunto muito pesado, muito pesado. É uma coisa linda. Eu confesso a você que eu chorei enquanto eu estava lendo o artigo do papai e depois tomando as minhas notas, eu fiquei tão emocionada que eu não aguentei, sabe? É uma coisa muito emocionante e muito. O que essa criatura, que essa Jesus Cristo sofreu foi absurdo, mas tá aqui sim. É um artigo do papai em 8 páginas do Reformador, 2 colunas cada página, uma letrinha desse tamaninho. Então, é muito assunto, muita coisa, muita coisa. Qual é o ano do artigo, Ana? Bom, o ano do artigo, eu quero até, Bruno, você me dá licença de eu falar com as pessoas que nos assistem. Eu quero deixar bem claro que, na minha opinião, que é quase nula, mas é minha opinião, acho que o assunto do Sudário não vai acabar nunca, que é um assunto infinito, na minha opinião. Mas o papai escreveu o que ele escreveu em 1979, no Reformador. Então, eu quero chamar a atenção das pessoas para analisarem o que eu vou dizer 44 anos atrás, tá? Que não tinha as modernas técnicas, as modernas máquinas, os modernos sei lá o que precisava, mas o papai consultou 8 cientistas diferentes, consultou não, estão no artigo dele, 8 cientistas que lidaram com o sudário, mas foi a impressão deles naquela época. Ele mandou vir um livro escrito por um dos médicos e cientistas principais do estudo do sudário, tá? E o resto ele não tinha Google, ele não tinha internet, ele só tinha enciclopédia britânica. Então, por favor,
tenham isso em mente. O que está aqui é o que estava há 44 anos atrás. E papai não mexeu mais nesse artigo, Ana, tá? eu te agradeço muito. E você sempre assim, né, Ana? Ana muito cuidadosa, com uma seriedade imensa. Pessoal, Ana falou isso 40 anos atrás. O assunto do Santo Sudário em si, todo mundo sabe que é um assunto controverso. Parte da ciência afirma, né, o teste carbono 14, que é da época da Renascença. Agora, outra parte da ciência afirma que houve um erro no teste carbono 14. Então, uma parte aceita, outra parte não aceita. Só que, como a Ana falou, toda essa moderna tecnologia veio 40 anos, isso é, não é 44. um avanço, não é, tecnológico. 40 anos é uma eternidade. E É, os historiadores pedem, Ana Maria fez muito bem citar o ano do artigo, para a gente não cometer anacronismo, porque alguém aqui pode dizer, mas o Hermínio falou isso, houve tal teste e tal, que é controverso. Reconheceram até que houve um erro no teste carbono 14, mas para a gente contextualizar o que o Luciano Klein, historiador, todos os historiadores espíritas e não espíritas pedem para a gente não cometer nunca um anacronismo, não é? Então fica aqui contextualizado. O artigo é de 1979. 79. É, A palavra com você a partir de agora. Vamos lá? ok. Que Deus me ajude, eu sei que Ele vai me ajudar. Bom, então, vamos começar pela a fotografia. Alguma coisa eu vou ler, viu, Bruno? Porque é muito detalhe, muito detalhado. A palavra fotografia, nós vamos falar de um pano, né? A palavra fotografia vem do grego que chama photos, que é a luz, e graphem, que é a foto, que significa escrever, graphem significa escrever, e foto é a imagem, fotografia. Então, traduzindo para o português, seria escrever, graphem, grafia, com luz. Uma coisa um dos cientistas que estavam trabalhando nesse projeto disse que não era possível traduzir uma coisa tão bem como essa, porque Deus, Cristo, ele escreveu em luz o seu sudário. É a analogia que ele fez, escreveu em luz. Bom, então, ele disse: nenhuma outra expressão poderia descrever tão magnificamente o fenômeno da imagem produzida no chamado sudário de Turim. Escrever com luz é fotografia em grego. Bom, então, a fotografia ou a ação da luz sobre certos compostos químicos foi sendo aperfeiçoada através. Todo mundo queria saber como fazer uma fotografia, né, naquela época, 1800, início do século XIX. E teve um senhor chamado Joseph Nicéphore Niepce, que conseguiu produzir a primeira fotografia em papel, mas não estávamos lidando com sudário ainda. Mas em 1935, uns 20 e poucos anos depois, o Louis-Jacques Daguerre, foi ele, o Nicéphore, e ele foram convidados por François Arago, que era um cientista e um fotógrafo também, para fazer uma apresentação oficial das suas descobertas em fotografia, na Academia de Ciências, em 19 de agosto de 1939, 1839, no final do século XIX. A fotografia que eles iam mostrar era naturalmente muito importante, e aí a fotografia começou a apresentar um zoom, um boom assim nas coisas, as pessoas começaram a ficar muito impressionadas com as fotografias. Bom, o rei Humberto I, em 1898, na sua posição de proprietário oficial do sudário de Turim, na Itália, né, autorizou tirar
as primeiras fotografias do sudário, isso em 1898, quase começo do século, no final do século XIX. Bom, para celebrar o centenário da Constituição italiana chamada Il Stato, com uma condição, ele impôs: não fosse feito por um fotógrafo profissional. Ele não queria um fotógrafo profissional para tirar as fotos. Assim, então, eles escolheram um fotógrafo. Ele era um senhor advogado e fotógrafo chamado Secondo Pia, italiano, Secondo Pia. E ele era um fotógrafo amador, mas já detentor de vários prêmios. Ele tinha tirado vários prêmios de fotografia. Contrataram esse senhor. Então, o Secondo Pia se armou de coragem e com o equipamento dele, ele tinha uma caixa preta, que hoje vocês devem ter visto em fotografias de museu, uma caixa preta com pano preto assim por cima. Ele foi no local onde estava o Santo Sudário, naturalmente, com todos os cuidados, às 11 horas da noite, e bateu duas fotos que ele ia fazer uma apresentação na noite seguinte. Muito bem. Quando ele chegou lá na noite seguinte, ele viu que as lâmpadas que tinham sido inventadas por Edison estilhaçaram, deve ser do calor da exposição que ele deu para cada foto, e estragou as fotos dele. Ele não desistiu. Ele esperou 3 dias, voltou lá, tirou mais fotos, sendo que a primeira foto, isso foi em 28 de maio de 1890, e com cuidados redobrados com o sudário, ele tirou uma foto com 13 minutos de exposição, 13 minutos de exposição, depois tirou outra foto com 20 minutos de exposição, e foi direto para o quarto escuro dele revelar as fotografias. Quando ele acabou de revelar as fotografias, ele ficou literalmente sem fala, porque o que se apresentou a ele foi uma imagem do sudário, né? Uma imagem do sudário que revelou um retrato em positivo. Quando você tira, sai um negativo. Mas essa foto dele que ele tirou revelou uma foto positiva. Ele ficou sem fala, ele não sabia como é que aquilo tinha acontecido. E ele ficou mais aturdido quando ele pensou no fato de ele estar diante de uma imagem do Cristo, tudo empiricamente, né? Ele foi o primeiro, ele falou assim: meu Deus, será que eu sou o primeiro homem a ver a face de Cristo em 19 séculos? Ele ficou tomado aquilo foi uma coisa imensa para ele, seria para qualquer um, né? Ficar com essa impressão toda. Então, ele fala que Cristo escreveu em luz a imagem dele. Escreveu em luz a imagem dele, quer dizer, a fotografia. Bom, essa foto do Secondo Pia foi introduzida no século XX, e ela hoje em dia, até pouco tempo depois que ele apresentou, ela já foi considerada não muito perfeita, porque não tinha aparelhamento, as câmeras eram muito rudimentares ainda, luz e exposição e tudo mais, e o mundo foi crescendo e foi inventando mais coisas, e isso não vai ter fim, a verdade é essa. Mas, de acordo com as modernas técnicas e hoje em dia, essas fotografias são só história, né? Bom, o papai encontrou numa descrição um livro escrito por Secondo Pia, chamado A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o cirurgião. Em 1954, esse livro foi escrito. Pois bem, há 40 anos depois disso, as fotos de Pia foram superadas pelas excelentes fotos tiradas por outros grandes profissionais, né, de alto conceito. Um deles se chamava Comandante Giuseppe Enri.
que trabalhou com mais de 100 pessoas profissionais, fotógrafos, gente que conhecia muito bem a história do sudário, e trabalhou todo esse pessoal se focou no sudário e convidaram o Secondo Pia para fazer parte da equipe deles, porque o Secondo Pia foi quem começou com tudo. E foi uma coisa muito linda, né? Porque ele já tinha mais de 70 anos, o Pia. Bom, o sudário, como vocês sabem, significa primeiramente um pano com que se enxuga o suor do rosto, né? Mas ele também tem um outro significado, que é uma mortalha, né? Então, foi chamado o Pierre, o senhor que era o gerente, o diretor desse grupo de 100 pessoas, ele se chamava Dr. Pierre Barbet. E ele informa que na época usava-se as pessoas usavam, na época de Cristo, as pessoas usavam um pano embaixo da túnica que eles vestiam, porque Jesus Cristo e todo o pessoal dele viviam com umas túnicas compridas, não é isso? Debaixo da túnica ficava um pano em que ficava no corpo e que servia até para dormir, envolvia o corpo das pessoas, né? Pois bem, era pois uma peça que servia até para dormir, como eu disse. Bom, o sudário tem as seguintes características, e isso o grupo escreveu. Depois de examinar o sudário, chegaram às seguintes conclusões. Estampa a imagem de uma figura humana de costas e de frente que mede o pano, 1,10 m de largura por 4,30 m de comprimento, o sudário, que enrolou o corpo do Cristo quando foram colocá-lo no túmulo, quando tiraram ele da cruz e levaram. É um pano de linho que, ao ser retirado, rompeu algumas feridas que já estavam mais ou menos secas e que abriram as feridas e ainda escorreu um pouco de sangue, mas não chegaram a manchar o sudário. Mas o mais notável, a mais notável coisa, o mais emocionante comentário que foi feito quando eles descobriram isso, foi feito pelo doutor, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, porque Ian para mim é Ian, mas pode ser Ian também naquela época, né? Ele disse assim: notei com grande emoção a imperturbável serenidade daquele rosto a despeito do verdadeiro massacre que os hematomas testemunharam, não guardou nenhum traço de dor, medo ou aflição. Aquele homem morreu em paz. Ele analisando a foto do Cristo que ele viu, aquela foto que todo mundo conhece, né? Eu fiquei com receio de tirar as fotos do Google, porque tem direitos autorais, mas eu acho que aquela foto eu posso mostrar, né? Porque é uma foto muito conhecida, eu acho. Mas, de qualquer maneira, o homem, ele diz, ele continua, o homem do sudário, declarou Ian Wilson, confrontou dessa forma o que disseram os evangelistas Marcos, Mateus, Lucas e João. E ele era uma pessoa que Cristo era uma pessoa calma, tranquila, era divino, né? Bom, depois o médico inglês, Dr. David Willis, fez uma relação dos seguintes ferimentos que Cristo sofreu e que foram, de uma certa forma, aparentemente apareceram no sudário. Primeiro, retrata a figura de um homem com não menos de 30 anos e não mais do que 45, de 1,78 m de altura, pesando 77 quilos, e que tinha um poderoso e bem proporcionado físico. Eu achei 77 quilos pouco para um homem que tinha 1,73 m de altura. Mas depois veio as informações, por quê? Pelas suas peregrinações a pé pela Palestina, né, o Cristo fortaleceu muito a saúde dele porque ele andava a pé, né, ele estava sempre se exercitando.
Mas ele, no dia da crucificação, ele estava exausto, emocionalmente e fisicamente exausto. Ele, das 9 horas da noite da quinta-feira até as 9 horas da manhã da sexta-feira, ele passou por um forte estresse emocional. Os seus discípulos abandonaram ele, né? Antes de ele ser pregado na cruz. Ele estava enfraquecido e ferido pelo açoitamento. Ele foi açoitado 39 vezes, com 39 chibatadas. Não podia, o máximo que podia açoitar era com 40 chibatadas. Mas, se passasse, seria um grave erro. Então, eles davam só 39. Mas as chibatadas eram dadas por uma peça assim de couro, onde o soldado segurava por ali, e saíam daquela peça tiras de couro de carneiro endurecidas, e a cada, tipo assim, 20 centímetros, tinha um nó, um pedaço de um osso do carneiro amarrada num nó, e mais adiante outro pedaço de carneiro, de osso de carneiro amarrado no nó, e na ponta tinha uma espécie de uma pedra. Então, você imagina você receber 39 chibatadas com esse aparelho, esse monstruoso aparelho. Ele perdeu muito sangue, ele ficou arrasado, né? Então, ele ficou com hematomas nas faces, feridas nas costas, ele recebeu bofetões, ele estava desidratado, ele tinha dores nos pés, porque ele estava descalço, ele tinha dores nas pernas, joelhos machucados e até descarnados em algum lugar, e um ombro deslocado, porque muitos crucificados eles só eram presos pelo patíbulo. O patíbulo é aquela parte horizontal da cruz. Eles botavam nos ombros deles e amarravam com cordas. E eles carregavam aquilo até o lugar da crucificação. Mas Cristo não. Cristo, eles viram que eles chegaram à conclusão de que Cristo carregou a cruz, ou seja, o patíbulo pregado já nos tipes, que é a estaca, né, vertical que entrava na terra e que segurava a cruz, né? E Cristo foi preso, crucificado numa cruz italiana, que é uma cruz assim, igual a nós conhecemos, e não na cruz tal, que era uma cruz diferente, um pouco diferente. Mas então, ele andou 4 quilômetros entre os julgamentos que ele foi que os Pilatos e outros fizeram naquele dia, sem dormir, sem comer e sem se hidratar. Ele estava desse jeito quando ele foi levado para a cruz. E quando ele carregou a cruz no ombro, ficou o estipe, que é o mais alto, para trás, escorregando no chão, né? E aqui ficou o ângulo do patíbulo com o estipe, aqui no ombro dele. O que que aconteceu? Deslocou o ombro dele a ponto de o braço dele direito, a mão ficou a 10 centímetros da outra mão, ou seja, ficou assim, estendido, se você medisse os dois braços, a mão direita estava 10 centímetros maior do que a esquerda, porque deslocou o braço, entendeu? Olha o sofrimento que essa criatura passou. Bom, o corpo então foi literalmente coberto pelas chibatadas, pelo açoite, pelos ossos do carneiro e tudo mais. Tinha também um inchaço nos ambos os supercílios, dilaceração na pálpebra direita, bofetadas que ele levou também, socos, abaixo do olho direito, na face esquerda e na face esquerda do queixo. Tinha um soco também. O nariz dele estava tumefato, estava inchado, e o tipo de sangue dele era AB, e o sangramento abundante do couro cabeludo dele indica que uma coroa de espinhos foi imposta na cabeça. Isso todo mundo sabe, que ele colocaram uma coroa de espinhos dele. Só que não era aquela coroa de espinhos que a gente está acostumado a ver, não. Aquele arco assim com os espinhos espetados.
Aliás, os espinhos tinham 2,5 centímetros, mais ou menos, cada um. Não era aquilo, eles dizem os historiadores, era uma espécie de um gorro que punham na cabeça dele, tipo assim. Não era uma coisa assim em volta da cabeça dele. Era um gorro que vinha até aqui, assim, mais ou menos. E depois que eles ainda colocavam o gorro, eles ainda apertavam um pouco para baixo. Então, os espinhos feriram toda a cabeça dele. O sangue escorria pelos olhos, pelas laterais, e quando foram tirar a coroa, viram que tinha tufos de cabelo dele grudados com sangue, ah, grudados na cabeça dele, ainda o sangue, né, colou e ficavam tufos de cabelo colados com sangue. Uma coisa absolutamente medonha. Eu chorei para burro. Bom, esses espinhos eram chamados, aqui no Brasil é chamado espinheiro de Cristo, mas naquela época eles eram chamados de Sírio Rhamnus spina Christi. Bom, com esses espinhos de 2 centímetros, na forma de um gorro, ele sofreu muito, mas muito mesmo, foi muito, muito, muito ferimento. Bom, motivo por que ele foi condenado e foi crucificado, porque os discípulos dele disseram que ele era o rei dos judeus. Então, eles fizeram uma placa escrito INRI, que significa Jesus Nazarenos Rex Iudeorum, ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E ele foi carregando a cruz, pesava 136 quilos, a cruz, 136 quilos, por 600 metros ele carregou a cruz no ombro, por isso que deslocou o ombro dele. É um peso medonho você pensar em 136 quilos, um homem de 77 quilos, levando um peso o dobro do que ele tinha de peso. Bom, ele caiu várias vezes sobre os joelhos, como eu disse, machucando e até dilacerando um pouco os joelhos. A crucificação foi feita por meio de pregos. Os pregos tinham de 13 a 18 centímetros e 1 centímetro de diâmetro. Olha só o problema. Os pregos, 13 devia ser das mãos e 18 devia ser dos pés, porque os pés dele foram colocados na cruz, a perna esquerda sobre a perna esquerda sobre a perna direita. Algumas fotos dão o contrário, mas foi esquerda sobre a direita. E o prego foi colocado aqui. Mas o prego tinha de 13 a 18 centímetros, 1 centímetro de circunferência, e a cabeça do prego tinha 6 centímetros cúbicos, 6 centímetros quadrados, aliás. Imagina, então, a marreta, quando bateu naquele prego, que ele sentiu. Só que eles ficaram muito surpresos, porque esses pregos, que eles chamavam de cravos, porque ele tinha a ponta pontiaguda. Não era um prego, era um ferro, né, mas com a pontiaguda para entrar com mais facilidade. E, e os cientistas desse grupo de 100 notaram uma coisa muito interessante, que nenhum dos pregos, nenhum dos cravos quebrou algum osso, nem nas mãos, nem nos pés. E como que era possível? Porque o que a gente vê, às vezes, em fotografias é um buraco aqui na mão do Cristo, né? Bem no meio onde foi pregado o prego, o cravo, mas não era aqui na mão, porque a mão aqui não tem sustento. Se pregassem isso aqui na cruz, ele escorregava, o corpo dele escorregava, rasgava isso tudo aqui, ele descia. Mas aí os médicos se surpreenderam muito e o doutor Barbet, que era o diretor da investigação lá, ele reparou que eles tinham os pregos, tinham sido colocados no que se chamava naquela época de espaço Destot, Destot. Destot era um senhor francês, o nome dele era Etienne Destot,
ele era um grande cientista, ele foi quem ajudou a inventar e foi praticamente o maior inventor do raio-x e da radiologia. Ele hoje, o corpo dele figura num monumento às pessoas que descobriram a radiografia e a radiologia. E ele disse que entre a mão e o pulso tem uns ossinhos aqui embaixo, que é por onde eles acham que eles enfiaram o prego, martelaram o prego. E ia sair aqui assim, mais ou menos, e ficava preso. Então, eu como não podia, como não podia copiar, tirar uma foto do Google, eu criei aqui uma coisa para vocês verem mais ou menos. Não vão, não sou artista plástica, viu? Pelo amor de Deus, eu não sou. Mas olha aqui, é mais ou menos isso aqui. Aqui tá os ossos, os dedos, tá vendo? O polegar do lado de cá, e aqui tem os nomes. Aqui tá o pulso, tá vendo? Tá cheio de ossinhos aqui. Tem um que é vermelhinho, tá vendo? Esse é o espaço destor. É um lugar onde você pode enfiar que não tem osso nenhum. É um vão. Então, eles enfiavam o osso por aqui e ele saía aqui em cima e prendia a mão do Cristo na cruz. E esses ossinhos chamam lunatum, triqueatum, amatum e capitatum. Esses que estão aqui em volta. Não sei se dá para ver aqui, bem aqui. Tá vendo esses pequenininhos aqui? Mas a partezinha vermelha é onde foi enfiado o cravo. Bom, isso aí é Rembrandt, viu? Viu, Dura? Rembrandt, uma pintura de Rembrandt. Mas então, mas falando sério agora, Deus o livre. Então, o doutor Barbet ficou muito encantado com isso. Ele falou: Meu Deus, ou os soldados sabiam disso, ou cumpriu-se aquela coisa que foi dito em Marcos, Mateus, Lucas e João: nenhum osso dele será quebrado. Nenhum osso dele foi quebrado, nem nas mãos, nem nos pés, nem nas pernas, lugar nenhum. Ele estava todo ensanguentado, mas osso quebrado ele não teve nenhum único. Pois bem, então esse senhor Etienne Destot ajudou muito ao grupo descobrir onde eram esses lugares que estavam, né, possíveis de serem levados pelos cravos e eles ficar presos. Bom, e quando martelavam os pregos, os cravos, eles seguiam direto para o local para poder prender ele na cruz. Bom, outra coisa, o senhor Barbet, doutor Barbet, ele verificou que quando ele enfiou no espaço destor um prego num cadáver, aconteceu isso, ó, o dedo virou para dentro. Então, há em alguns filmes, como do Franco Zeffirelli, se não me engano, e do Mel Gibson, você vê que o Cristo está com o dedo assim, porque quando enfia aqui, pressiona esse dedo aqui, esse dedo faz isso, faz esse movimento, tá? Então, é, mas mesmo assim ele foi preso também pelas cordas. Mas ele não conseguia respirar, Cristo. Então, nenhum crucificado conseguia respirar, porque eles ficavam em pé sob com o prego no meio dos pés, e os pés se apoiavam naquele prego, ou seja, todo o corpo dele se apoiava naquele prego e também nas mãos, né? Quando ele queria falar alguma coisa, que ele falou 7 vezes na cruz, coisas muito rápidas, é porque ele focava todo o peso dele no prego da perna, dos pés, inspirava, falava tudo que ele tinha que falar e soltava, porque ele não aguentava o peso dele todo naquele prego. A mesma coisa quando ele cansava do prego, de se apoiar no prego para poder falar alguma coisa,
encheu um peito de ar, ele fazia com as mãos, ele se focava nos pregos que estavam nas mãos dele na cruz, segurava pelo prego, inspirava, falava o que ele tinha que falar rapidamente e acabava. Ele não tinha forças para falar mais. Pois bem, Jesus, ele falou como eu disse, ele falou na cruz 7 vezes só. Bom, então, outra coisa que eu ia falar. Essas coisas surpreenderam muito o Dr. Barbet. E sobre o Dr. Etienne Destot, ele também fez uma coisa muito interessante que eu achei, porque há teorias e teorias hoje que nós sabemos, né, sobre o sudário. E eu acho que é um assunto infinito. Eu acho que isso nunca vai ter um fim, porque sempre será inventado uma máquina nova, um processo novo, um procedimento novo, alguma ideia nova que vai se tentar explicar tudo isso de uma forma menos horrorosa, né? Mas não, não vai não, porque ele sofreu muito, coitadinho. Mas o doutor Destor, o que ele fez? Ele morreu muito cedo, com 57 anos. Talvez o rádio e os raios-x tenham influído sobre o corpo dele. Mas ele pegou uma fita gomada. Imagina você, pegou uma fita gomada, não sei o tamanho, não dizem o tamanho, e com uma pinça, ele pegou olha só, 1 milímetro da fita gomada, 1 milímetro da fita gomada, e encostou em vários milímetros do tecido do sudário, em pontos diferentes. Ele fez isso 77 vezes. Ele colheu 77 amostras de pólen no sudário de Cristo, em diferentes pontos do sudário, em dobras onde tinha o sudário tinha uma urdidura, que eles chamam, uma tecelagem, em forma de espinho de peixe. Então, era assim, era uma faixa assim e assim, como se fosse a carcaça de um peixe, né? Assim. Então, no meio das urdiduras, ele pegava 1 milímetro de, da, do, ne- do ma- do- da fita gomada, com uma pinça encostava ali naquele milímetro e colheu 77 amostras de pólen. Todas essas amostras de pólen, todas essas não, minto. Mais da metade dessas 77 amostras que ele colheu eram das regiões da Palestina e de Jerusalém, provando que o sudário era daquela região, né? Pois bem, as pernas dele não foram quebradas, porque quando os guardas foram ver, ele já tinha morrido. Cristo dá um grito, né? E a cabeça dele cai e ele morreu. Mas a família queria o corpo para enterrar, e quando a família queria o corpo para enterrar, os soldados tinham que quebrar a perna, não precisaram, porque ele já estava morto, mas o Pôncio Pilatos exigiu que lancetassem ele. Então, lançaram uma lança nele aqui, saiu pelo lado de cá, e ele morreu com asfixia, ele não conseguia mais respirar. Bom, então, isso daí indicava que ele tinha sido um dos crucificados, um crucificado muito especial, né? E a morte dele foi por asfixia, a lança lateral provocou um ferimento pleural pericárdio, de onde jorrou sangue e água, ele ainda preso na cruz. Mas desceram ele da cruz e tiraram e levaram, embrulharam ele no sudário e levaram até o local onde ele ficou enterrado, né? Então, eu acho que essa história não vai ter fim. Essa história desse sudário, desse pano maravilhoso, não vai ter fim. Mas uma coisa nós sabemos, é que Jesus é o nosso eu sou. Aninha, só dizendo ao pessoal que a gente vai trazer o artigo do Hermínio, são várias páginas,
a gente vai continuar com esse artigo no programa que vem, semana que vem. Não é? É Mas, Ana bom. Maria, três questões para você. Uma coisa impressionante, eu concordo com você, essa coisa do Santo Sudário, Ana, isso vai demandar ainda muita pesquisa, não é? É infinito. Olha, digamos que não tenha sido do Cristo, mas mesmo assim, é de uma. Não é, a controvérsia permanece, porque é impressionante. Agora, quando você vai para os evangelhos, a questão do dedo, né? Então, o que dizem os evangelistas, realmente você tem pistas que deixam a gente de forma boquiaberta, né? Com relação à autenticidade mesmo do Santo Sudário. Mas, Ana, o que eu fiquei impressionado são os fenômenos transcendentes também, não é? O primeiro cientista, não é, vai tirar a fotografia em negativo, a É. fotografia se apresenta em positivo. Olha lá, pessoal, expliquem isso à luz da ciência. Né? Ah, aqui os cravos que furaram a cabeça dele. Aqui. O nariz dele estava entumecido. Nariz. Olha só. Impressionante. Ana, e você, de forma muito feliz, porque vejam aí a simetria da narrativa evangélica com o fato que o Santo Sudário, não é, atesta. O prego entra no testope, né, e não quebra os ossos, Não. confirmando a narrativa dos evangelistas. Né? Ana, Marcos Mateus, eu desculpa. sabia que você tinha sido trabalhado, né, com diplomacia na embaixada, não sabia que você foi perita forense, né? Porque que desenho foi esse? Que arte magnífica foi essa, minha querida Ana Maria? Não, foi o Dr. Barber fez um desenho da mão, ele fez um desenho da mão. Para eu não tirar a foto do Google, eu ampliei a foto, porque era desse tamaninho, ampliei a foto e botei minha mão em cima e fui desenhando os dedos de acordo, botei um papel em cima daquilo, né, e fui desenhando e escrevendo para poder mostrar ele aqui é que foi enfiado, porque aqui não tinha resistência. Não tem um lugar aqui que não tem resistência e não ia pegar nenhum osso, porque aqui é muito fraco, ele não poderia botar o prego aqui, que o corpo dele ia desabar, ia rasgar isso tudo aqui, ia cair. Então tem aqueles ossinhos todos pequenininhos, mas um pedacinho dele desse tamaninho é o espaço destor. Eu não sei se os soldados sabiam disso, eu não sei, porque ou foi a espiritualidade, foi Deus, que o filho dele estava lá, né? Foi Deus que indicou o caminho que eles deviam colocar os cravos. Nada, nem nas mãos, nem nos pés. Não, e depois não precisaram quebrar a perna dele também, que quebravam com uma barra de ferro a perna, para ele poder morrer, para tirar o corpo da cruz para poder ser enterrado, quando É, a família exigia. mas a sua arte ficou melhor do doutor Barbier lá, viu? Não, Ficou... eu sou Rembrandt, Rembrandt. Ana Maria, uma coisa que você já salientou em outros artigos, em outros textos, né? Minha amiga, como o Hermínio, né, era um pesquisador devotado à exaustão, você ficou pontificando aí quantos médicos, quantos pesquisadores, né? Essa análise do Hermínio, meu Deus do céu, para escrever um artigo desse, eu acho que o Hermínio levou meses de pesquisa, não é uma obra, é um simples artigo, né? 8 páginas com 2 colunas aqui. Aqui, olha, só para vocês terem uma ideia. Aqui, olha lá, Sudário de Turim. Esse é o segundo. Tem mais 4 páginas aqui. E as 8 colunas, olha só, isso aqui. Eu só fiz a metade.
cortei muita coisa, Mas mas a gente vai continuar semana que vem sobre esse artigo notável, né? Ana, Santo Sudário à parte, né? Mas a gente já viu a simetria, a analogia perfeita da narrativa dos evangelistas com esse fato dos pregos, né? E quando você, com a beleza da tua narrativa, como sempre, né? Isso já é lugar comum. Você narra que até para falar, o esforço de falar, Jesus se nossa, apoiava ali, a dor tremenda, lacinante que Jesus sentia. Ana, todo esse caudal de sofrimento que Jesus sentiu, a gente, hoje, nos dias de hoje, a gente viu o ataque terrorista, o que passou mulheres, homens, criancinhas, né? O que passam também as crianças bombardeadas na faixa de Gaza, mas esse homem, como dizia Ernest Renan, et homo, eu amo. personificada, que sofrimento superlativo Jesus passou. Isso aí te levou às lágrimas, né, Ana? Olha, quando eu li o artigo do papai da primeira vez, eu comecei a chorar. E aí eu fui fazer as pesquisas pelo Google, que o papai só tinha enciclopédia, né? Eu fui fazer as pesquisas pelo Google. Quando eu vi, meu Deus do céu, quando eu pensei nele carregando uma cruz de 136 quilos aqui, apoiado nesse osso, ele deslocou o osso e o braço dele estendeu, como que despregou. Ficou a mão direita 10 centímetros maior, mais longa do que a esquerda. Você já pensou o que esse homem sentiu de dor? E ele andou com essa cruz 600 metros e caiu de joelhos não sei quantas vezes. Descarnou o joelho. E as chibatadas, 39 chibatadas, sem comer, sem tomar água, sem nada. Ele estava, coitadinho, é da gente, é da gente pensar assim, meu Deus, a gente pensa que sofrimento é uma coisa, mas o que ele passou foi inimaginável, inimaginável. Eu queria passar a palavra para Ana Maria fazer a prece final, mas lembrando a afirmativa de Jesus, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os enviados, né? Jerusalém ali representa toda a humanidade, Ana, não é? Humanidade, humanidade. Quantas vezes eu quis juntar vossos filhos como a galinha junta os pintinhos embaixo das asas e vós não quisestes, né? Não quisestes. Então, todo o sofrimento da história humana, e ele era a luz do mundo, cheio de graça e de verdade, veio e habitou entre nós. E o que fizemos com o embaixador celeste, o embaixador das estrelas, né? Então, Ana, nesse momento, oremos a Jesus, oremos a Etiomo. Eu, eu não sei se eu vou conseguir, Bruno, mas eu só agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor passou, por nós, esse sofrimento que o Senhor passou. Olha as provas aí no mundo, as pessoas desvairadas fazendo coisas inomináveis, mas o Senhor tem que estar sempre na nossa vida, dentro de nós e nos vigiando. Por favor, não nos abandone nunca na sua, na sua, no seu lugar aí no mundo como o divino Pai. O eu sou, o Senhor é tudo para nós. Obrigada por tudo, perdão por tudo e, por favor, não nos abandone nunca. Nós precisamos da sua força, da sua paz, da sua serenidade. Aquilo que o cientista viu, o senhor não tinha um traço de raiva, de
de aborrecimento, de tristeza. O senhor estava plácido, suas feições eram plácidas com tudo que o senhor passou. É porque o senhor era realmente o eu sou. Gratidão, senhor. E muito da minha parte ínfima, perdão por tudo. E meus queridos amigos e irmãos, dedico esse programa à minha mãe Eva, que se encontra na vida espiritual. Próxima semana estaremos aqui e eu queria, Ana, me permita, você terminou esse programa da forma mais necessária possível, né? Jesus perdoa, perdoa a humanidade, perdoa cada um de nós pelo que fizemos e continuamos a fazer. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Ana, muita paz. Até Muita semana que paz. vem. Até semana que vem. Boa noite a todos.